No dia 13 de setembro de 1987, aconteceu no Brasil o maior acidente com energia nuclear. Na cidade de Goiânia, 2 catadores de sucata entraram em um depósito e roubaram um aparelho que era usado para radioterapia. Eles quebraram esse aparelho e dentro dele ainda tinha o elemento radioativo chamado Césio-137. De uma aparência fosforescente encantadora, levaram esse elemento radioativo para casa, né, manusearam, e foi um desastre. 4 pessoas morreram, centenas ficaram feridas, e removeram aquela rua inteira praticamente e levaram embora como lixo radioativo. Quando o inimigo coloca na nossa vida situações de pecado e nós desavisadamente, né, abrimos essa caixa de Pandora, né, nós cometemos o pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você, um pecado mortal apenas é pior do que o acidente de Goiânia. Um pecado mortal é pior do que a bomba de Hiroshima. Sim, isso é verdade. Porque ainda que uma bomba mate lá 150 mil pessoas, uma bomba, mas se essas pessoas estiverem todas em estado de graça, perderam seus corpos, mas não a sua alma. Mas se eu morrer em pecado mortal, esse dano será irreparável na minha vida, para todo sempre. E muito pior do que destruir o corpo é lançar a minha alma para o inferno. Nós estamos no tempo da quaresma, é o tempo de observarmos os sinais. Os sinais. No evangelho de hoje, que está em Lucas 11, 29 a 32, nós vemos que os judeus pediram para Jesus os sinais. Nós queremos sinais dos céus, porque você faz sinais da terra, mas sinal da terra até Beelzebul faz. Nós queremos sinais do céu. Eu acho que Jesus já estava de saco cheio com aquele povo, falou assim, ó, essa geração é perversa. Jesus está falando daquela geração e da nossa geração também, nós já vamos entender isso. E Jesus falou, para essa geração não será dado outro sinal senão o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Deus mandou o profeta Jonas ir para Nínive para pregar uma pregação de arrependimento, né, dizendo, se vocês não se converterem em 40 dias, eu destruirei essa cidade. Jonas era judeu e eles tinham uma treta com os ninivitas. Ele falou, eu vou lá para pregar para os meus inimigos, se dá bem, não vou nada. Pegou um navio, foi para Tarsis, para outro lado. Aconteceu lá uma tempestade, no meio do caminho, jogaram Jonas fora do barco, a tempestade se acalmou, a baleia engoliu Jonas e lançou lá na praia de Nínive. Ele pregou, mal e porcamente, que diz a palavra que era para pregar em 3 dias, ele fez 1 dia a pregação, e o povo se converteu. Todo o povo converteu, até os animais, diz a palavra, que se converteram, fizeram jejum. E Deus desistiu de destruir a cidade, né? Agora, por que essa geração é pior? Porque Jesus falou para vocês, só será dado o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Jesus foi morto, ficou 3 dias no ventre da baleia, digamos assim, da morte, e ressuscitou, e nós não nos convertemos. Por que a gente não se converte? Porque a gente não observa os sinais. A natureza dá sinais, as coisas de Deus dá sinais. Deus grita aos nossos olhos, aos nossos ouvidos todos os dias dos sinais das consequências do pecado, mas não, nós ignoramos. É como aquele sinal de advertência no painel do carro que fica lá dando sinal, aquela luz piscando, aquela luz vermelha. Em vez da gente parar e corrigir o problema, a gente põe uma fita isolante em cima e beleza, não incomoda mais o sinal. Só que a consequência vai ser trágica. Quaresma é o tempo de nós observarmos os sinais. E veja, Jesus aqui vai falar depois para os judeus que a rainha de Sabá será um sinal para eles no céu, depois no dia do julgamento. Porque a rainha veio de longe para ver a sabedoria de Salomão e voltou e testemunhou. Olha, lá tem um homem de Deus. Agora, nós estamos muitas vezes dentro da igreja, nós estamos dentro, manuseando a palavra todos os dias e não observamos os sinais. E nós seremos cobrados. Talvez aquelas prostitutas onde a gente passa na rua e fala, essas aí não têm salvação. Talvez elas lá no dia do juízo nosso vão dizer, ó, esse cara aí teve todo o tempo, toda a ciência, todo o conhecimento para se converter e não se converteu. Mas ela, como teve pouco conhecimento, pouca graça, se converteu. Quaresma é tempo de observar os sinais. Observemos enquanto ainda há tempo. Deus te abençoe.